Pronto. Agora sim. Bem-vindos. Esse é o quinto ano de Café Sem Compromisso, primeiro desse ano, logo depois do Carnaval, dia 26 de fevereiro. Para falar sobre APS, a gente tem bastante novidade dessa vez. Tem o Developer Hubs, espero que todo mundo tenha migrado. Se alguém tiver com problema para migração, a gente tem um passo a passo, um tutorial, perto do DevCon também. E alguns exemplos agora mais focados em utilização de APS com IA, para MCP. Em breve a gente vai falar um pouco mais sobre MCP. Então, tem bastante novidade aí. Eu sempre passo pelos blogs, né, que a gente publicou entre os cafés. Mas antes de fazer isso, eu queria saber de vocês, se alguém está trabalhando com um projeto interessante, tem alguma dúvida sobre a PS, está com problema para fazer a migração para o Hub de Desenvolvimento. Parar de compartilhar minha tela aqui. Ô, João, boa tarde, tudo bem? Pode falar? Fala, Matheus. Boa tarde. Claro, fica à vontade. Tranquilo. Eu queria tirar uma dúvida a respeito da APS, porque hoje eu estou com alguns projetos aqui de integração, principalmente na parte lá do build, né? Utilizando a parte Uhum. de cronogramas. Aí hoje aquela API da Autodesk para o seus cloud não tem a chamada, né, da parte de cronogramas. Você sabe se está no roadmap para ser feito, se vai lançar? Porque hoje só conecta via Data Connector, né? Sim, infelizmente ainda não. Esse é um pedido bem frequente para essa parte de cronogramas. A gente ainda não tem uma informação sobre ela em um futuro próximo. Qual seria o teu interesse? O que a gente faz nesse caso é pegar o business case, né, o caso que você quer utilizar, e levar para o time de engenharia para ajudar a priorizar. Por enquanto, se Entendi. você quiser fazer alguma integração, não sei se quer fazer, normalmente é com Project ou com algum outro sistema, tem como fazer isso 100% em uma aplicação customizada. Aí você pode levar o viewer, né, trazer o modelo da Construction Cloud, e aí você agrega tudo na tua aplicação. Entendi. É porque, na verdade, hoje a gente está desenvolvendo alguns formulários, né? Que vai ser tipo como se fosse o timesheet mesmo, preenchimento de horas, e vai ter o vínculo tanto com o módulo de custo, e a ideia também era ser possível da pessoa registrar, vamos dizer assim, esses apontamentos por meio das atividades do cronograma, sabe? Para a gente Hum, criar esse vínculo. Então é como se vamos dizer assim, o orçamento tivesse vinculado com o cronograma, aí tivesse o apontamento de horas ali da pessoa, né? Aí automaticamente a gente conseguiria gerar, fazer o custo e tudo, né? Eu até já estou desenvolvendo aqui a aplicação, depois, se for o caso, eu mostro com mais detalhes, em que pé que tá e tudo, né? Mas era mais para a gente saber as possibilidades. Aí hoje, inclusive, a ideia, já que não tem essa parte de cronogramas, era a gente pegar o custo mesmo e pegar os itens do orçamento lá, do budget, né? Porque hoje a gente já consegue puxar eles e referenciar, vamos dizer assim, dentro do formulário. para a parte de orçamento, a API está bem completa. E a gente tem também, eu acho que a gente tem suporte até para webhook de orçamento. Tem sim. Deixa eu ver, Construction Cloud e webhook. Primeiro para Construction Cloud, Cost Management. A gente tem bastante cobertura para a parte de Uhum. Cost Management. Demorei um pouquinho que eu fiquei pensando em orçamento, aí não encontrei de jeito nenhum. Mas é Cost Management. E a gente tem Eu também falei webhook, né? Cosme, mas o Cosme é o nome lá no build, do módulo, né, Sim. dentro do ACC. Na API é sempre em inglês a referência, que Uhum. infelizmente não tem essa tradução. E aqui para evento, a gente tem também um grande suporte para eventos, quando tem atualização, criação ou Uhum. até remoção, né, de item, alteração na criação de uma ordem específica de serviço, de pagamento, alteração no orçamento. Então, tudo isso tem evento suportado. Então, o ideal Tá. é Uhum. você até usar esses eventos para, se você gerenciar vincular, né, esse custo com um gráfico de Gantt, com uma linha do tempo, alguma coisa relacionada ao cronograma em outro sistema, você pode reagir a essas notificações ao invés de ficar ressincronizando com a frequência diária ou até por hora, Tá. beleza? Uhum. Não, combinado, então. Obrigado, viu? Nada. Para essa parte de cronograma, se você for fazer isso customizado, você já tem o passo a passo, tem biblioteca, já viu algum conteúdo?
Não, não cheguei a ver, não, nessa parte de cronogramas. A gente tem dois exemplos que são bem interessantes. Primeiro, deixa eu passar aqui o webhook para você, no chat. A gente tem dois exemplos que são bem legais para isso. Um é com gráfico de Gantt, usando a biblioteca chamada Frappé Gantt. Foi até utilizado e apresentado pela gente por um desenvolvedor brasileiro em 2022. 2022 ou 21? Acho que foi 2021, no acelerador. Tá mais para cá. Aqui. E utilizando uma biblioteca como essa, você consegue vincular essas tarefas. Ela tem aquele suporte para você definir uma tarefa como dependente da outra. Tem essa Entendi. questão, toda essa Uhum. manipulação da cor, né, de cada tarefa, de acordo com a data, se está atrasado ou não. E o vínculo para você controlar esses componentes e reagir ao evento dele conectado com o visualizador. Então, fazendo Beleza. essa Uhum. integração aqui, você consegue ter uma experiência bem legal. E o Sim. outro, se você quiser para a linha do tempo, Isso já até pensando mais em planejamento 4D, né? isso. E tem um outro para a linha do tempo, que é no GitHub, Autodesk, Platform Services. Tem o Phasing. Esse aqui foi o Peter que fez esse exemplo. Aí ele já vai criar essa experiência, que é essa interface com a linha do tempo. E aí cada elemento, ou grupo de elementos, se você quiser, está vinculado a uma atividade específica. E aí você pode até automatizar isso, colocar um play para ter essa experiência, Tá. beleza? Uhum. Beleza. Você pode usar também a timeline do Navisworks. Isso também é traduzido. Então, se Sim, você lá tiver isso dentro, né? configurado no Lá dentro. Navisworks, Uhum. no Viewer essa informação vem. Então, Tá. mais uma opção, beleza? Não, beleza. Combinado. José, deixa eu ver. Escrevendo, você acaba tendo uma. Ah, fala aí, cara. Beleza? Pode desmutar aí? Opa, bom dia. Ou boa tarde, né? Boa tarde. Não, tava só complementando a fala do Matheus, né? E a sua fala sobre eventos. Eu recomendo sempre, assim, recomendo do ponto de vista técnico, né? Sempre priorizar escutar eventos por permitir você redimensionar recursos, né? Além de você não precisar ficar mantendo verificação periódica, você pode, pô, receber um evento, coloco ele numa fila ali, e deixo ele para executar quando eu tiver recurso. Para escalabilidade vai fazer você gastar menos dinheiro, viu? Porque, sei lá, vamos supor que você começa a crescer, ao invés de escutar eventos, você fica mantendo a verificação periódica, um log pulling, e sei lá, várias coisas acontecem ao mesmo tempo, você tem várias pessoas utilizando a tua integração, você pode acabar criando problemas de gap. Então, às vezes, um, eu já pensar assim em escutar esses eventos e trabalhar de uma forma mais otimizada para lidar com escala, venha a facilitar mais quando você quiser redimensionar, só aumentar a capacidade da fila e etc. Então é bem legal, viu? Esse é o caminho, então. Muito Combinado. obrigado. Obrigado pelas dicas. Foi ótimo. Depois eu vou, quando eu tiver mais avançado, eu dou retorno para vocês também nessa parte. Show de bola. E aí, pessoal? E tem mais gente aqui na Admitir Geral. Zoom tem ficado meio lento para admitir as pessoas na sala. Estranho. Fala, Derli, Gustavo, Júlia. Júlia já entrou? Boa tarde. Boa tarde. E aí, pessoal, mais alguém? Boa tarde, Fazer uma- fala Pedro. Opa, queria fazer só uma pergunta sobre, eu não sei se é pertinente, tá, para esse grupo, mas a gente vai ter participantes no OTC desse ano?
Na Ah, conferência que vai ter agora em. essa é mais interna. O Essa é Team mais interna? Conference é interna. É interna. O que a gente vai ter externo é o DevCon. DevCon e o Ah, AU, tá. principais. Bom, E bom eu não vou, saber. então não tem ninguém daqui. Só se você for, não sei. O Eu tô por DevCon fora do eu vou. DevCon, viu? Tô por fora do DevCon DevCon. Por eu vou fora. de novo. Você vai? Ah, maneiro, Eu te vou vejo lá pelo então. terceiro ano seguido, é. Tô indo lá. Esse ano, inclusive, esse projeto que eu tô desenvolvendo, que são outras coisas, também ficou na lista de espera para ser apresentado. Acho que deve ter faltado alguma coisa ou outra, né? Cara, tava com mais projeto esse ano do que no ano passado. E para lista de espera, eu acho que você pode gravar o conteúdo ainda Pode, assim. pode gravar o conteúdo, é. E, e aí fica disponível. Eu tô com um na lista de espera também, que eu vou, que é para mais pro automation. Aí eu vou gravar e disponibilizar depois também. Te vejo lá então. Fala aí, Derli. Bom, aí eu só conheço o João, as outras moçadas eu não conheço ninguém. A última vez você ficou de me contactar durante a semana para a gente olhar sobre aquele plano dos programas, só que você não contactou e eu estava também apertado de costura, acabei não fazendo. E eu Eu te tinha. mandei um link no e-mail para agendar uma chamada. Não vi, não vi, sinceramente. Normalmente Eu eu mando pedi um até para você link. mudar o e-mail Ah, lá para tá. Querubim, porque aquele ponto 3D eu deixei mais para mentoria, para essas coisas. Ah, talvez tenha sido por isso, então. Aí eu pedi para colocar dentro da Querubim, que ficava dentro de um contexto só. E até mesmo dentro dessa mentoria que eu estou falando, eu criei um método lá de trabalho que chama EDM, Engenharia Digital Multidisciplinar. Era isso que eu queria te apresentar, porque eu já até fiz alguns lançamentos deles e tudo, e tive a oportunidade de apresentar lá em Las Vegas daquela vez, mas a FL Smith demorou a aprovar, e quando aprovou, eu já não tinha bala na agulha para ir lá para Las Vegas para apresentar, entendeu? Mas agora, creio eu que esse ano eu vou dedicar somente a esse tipo de mentoria, métodos, correto, e processo. Então, isso é que eu queria falar com você para, assim, mais dentro da sua plataforma, para ver o que eu posso lançar junto com a Autodesk. A Autodesk, até o time todo também ficou de bancar um livro que eu estou terminando, que nunca termino, que é a arte de projetar em 3D, mas você vai dando prioridade para outras coisas, prioridade, e não dá prioridade em ganhar dinheiro, né? Essa que é uma realidade. Esse 2026, para mim, vai ser um novo mundo. É um mundo de ficar rico. Pelo amor Esse, de Deus, esse tem ano vai 70 anos ser. longe. Hã? Esse ano vai ser Las Vegas também, o AU. Então já vai se Então, preparando aí, lá para setembro. Você me manda um e-mail. Eu já te mandei um e-mail, eu te respondi com um link lá, mas eu não sei qual e-mail. Manda um e-mail para mim com o mesmo e-mail que você vai usar para receber o link e agendar a chamada. Que aí eu te mando o link por lá. Eu preciso te mandar esse link para você agendar de acordo com a disponibilidade. Que aí vai ter lá até semanas ou meses, toda minha disponibilidade. Aí, por exemplo, se tiver amanhã, se já tiver algum horário bom para você, você pega esse horário e a gente conversa. Beleza? É só tranquilo, mandar pro tranquilo, meu e-mail. Vou te mandar de novo tranquilo. aqui. Vou mandar, então. Você não vem aqui com o meu pão de queijo, né? É, tá difícil para mim, não tenho agendado ainda não. Mó tempão que eu não como pão de queijo, inclusive. Tem que ó, isso faz falta. Pelo uma vez por ano tem que comer um pãozinho de queijo e tomar um café Verdade. coado no coador mesmo, entendeu? Raiz mesmo. Tem uma do José aqui. Vocês têm feito integrações. Ih, essa é boa. E automações com tecnologia de IA. Seria legal ouvir da comunidade. Como a comunidade tem usado a gente de LLM para automatizar ou trazer uma experiência de integração diferente. Eu sei que tem gente aqui experimentando já. Não? Aqui não. MCP, Cursor.
fazendo alguns testes para interagir com modelos, mas acho que tinha até comentado contigo, João, bem ansioso pelos MCPs oficiais aí da Autodesk. Ah, beleza. O seu é Ace Data Model, não é? Os dois, tanto esse Data Model como o do Revit. Eu já até tinha visto alguns que estão, acho que no LinkedIn tem bastante vídeo mostrando o pessoal conectando e tudo mais, só que a quantidade de ações está bem limitada. Até, por exemplo, eu vi que eles falham muitas vezes com as transactions do Revit, que é você entrar numa transaction para fazer uma alteração. Aí, eu acho que provavelmente quando tiver a da própria Autodesk, vocês já vão ter filtrado um pouco mais isso aí, né? Sim, a gente tem uma lista no site de MCPs e a gente está vendo, tá bem perto de tornar público, começa com beta público, né? Um MCP especificamente para Ace Data Model. Ainda não tem data, mas a gente já está internamente começando a experimentar, né? Revisar esse MCP e do Revit também para a próxima versão, próximo ano. Então, mas ainda sem data específica. É só importante saber, até para ajustar a expectativa que a gente está trabalhando. E se você quiser, como ainda deve demorar alguns meses, para ir experimentando, a gente tem alguns projetos. Deixa eu compartilhar minha tela. Só aí pegando um gancho no que você falou, então o que seja que a Autodesk vai lançar, com certeza vai ser para versões novas do Revit, não vai ser retrocompatível, certo? Boa pergunta. Eu só tenho essa informação para 2027, versão 2027. Ah, ok, Não perfeito. imagino que provavelmente vai ser por meio de um plugin. Consequentemente, se não tiver alteração no framework, né? Talvez tenha algum tipo de compatibilidade. Mas eu não sei se vai ser retrocompatível, não. Com 26, 25, não sei. É. Pelo menos Então, 26 e 25 uso o .NET, né? Agora os anteriores com o Net Framework eu acho que deve complicar um pouco mais. Vai complicar mais. então, eu já até trouxe essa pergunta porque realmente eu não faço parte, né, do time que está desenvolvendo nada disso, mas naturalmente a gente vê as conversas e tudo, e eu perguntei mesmo para entender se as integrações porque no fundo o MCP ele vai ser uma casca para as APIs que a gente tem aqui já, né? Então ele vai permitir que o modelo de linguagem possa se comunicar com as APIs de forma inteligível, né? Sem você precisar diretamente ficar chamando a interface de uma API. Então, a minha pergunta vai mais nessa direção, assim, os desafios técnicos que a galera tem enfrentado justamente para poder entender essas dores, porque realmente é interessante pensar que às vezes um MCP que é quase um proxy, né, entre a API e o modelo de linguagem, seja talvez tenha algum problema de retrocompatibilidade e tal. Eu imagino que cada tecnologia tem as suas limitações, exatamente porque no caso a integração é por plugin, né? A gente está falando de aplicações .NET. Desktop é plugin. Então, talvez seja um pouco diferente mesmo. Tem gente que já fez até, mas essa mais robusta mesmo. Tem a parte de autenticação um pouco mais chata, mas vai tá disponível na próxima versão. Se vocês quiserem, já experimentando, o Peter, ele tem visto isso desde quando era tool calling, também experimenta agent skills, e agora ele fez um exemplo integrando o viewer dentro do code desktop, usando essas extensões, né, esses MCP apps. Então, se vocês quiserem ir experimentando, nada impede de já utilizar a API por padrão, como o José estava falando. Você já tem a API disponível, nada impede de já começar a experimentar. Isso Até, para. Fala aí, desculpa. até complementando o que você está falando, eu fiquei curioso. O APS hoje ele permite aplicar algum tipo de restrição às chaves que são geradas, porque a integração é feita por chaves, certo? Você vai lá injetar a chave do APS no MCP Server e aí ele vai fazer a comunicação, certo? Eu entendo que existem riscos, né? Você colocar uma chave com alto nível de permissibilidade, sei lá, um comando do MCP, por mais uma skill do MCP, por mais que ela tenha safeguards, ainda assim existe o risco dela mudar algo que você não queira e depois reverter pode ser um problema, né? Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que vocês estão pensando nisso? Assim, eu falo até
da comunidade. Assim, eu ouvi só o Gustavo comentando, não sei se mais alguém está experimentando, mas vocês pensam nessas nuances? Vocês têm considerado esses impactos? Que é igual, sei lá, você pede para um. Eu vou até trazer aqui uma ideia, sei lá, você pede para um amigo fazer um serviço, ele vai lá e faz, mas ele não entendeu o assignment, ele faz do jeito que ele acha que entendeu, e aí ele te devolve a resposta falando, pô, sei lá, você pede para ele pintar a parede, ele volta e, sei lá, quebra a parede no meio. Não sei se a analogia ficou boa, mas o MCP ele é só um meio de campo, né? Então, existe essa preocupação, vocês. Do nosso lado, a gente tem algumas, da Autodesk mesmo tem algumas opções para lidar com isso, mas já vamos ver se alguém tá usando por enquanto. Eu sei que existem safeguards, né? Quando a gente desenvolve as skills, Ih, faltou o Luiz aqui. A gente coloca restrições, né? Ah, antes de tomar qualquer decisão de execução ou operação, pergunte ao usuário se você tem autorização para fazer essa operação ou não, enfim. Em breve vai ter aí do nosso lado mesmo para o desenvolvedor externo a opção de criar uma aplicação com um servidor de autorização específico para MCP. E aí esse servidor de Interessante. autorização vai usar o próprio protocolo para autenticar. Isso está bem próximo mesmo. Por enquanto está só interno, mas está bem próximo de ficar disponível. E aí depois, deixa eu só admitir aqui, Ricardo, beleza. E aí depois de autenticar é gerado um token, e esse token vai ser trocado por um token para conectar com as APIs da Autodesk. O que a gente recomenda para fazer essa integração é não utilizar o two-legged token em um arquivo JSON ou compartilhar esse MCP por um arquivo JSON usando o two-legged token. Para gerar o two-legged token precisa do Client ID Secret. E aí é o que você falou, expondo o Client ID Secret, você está completamente exposto para performar qualquer atividade. Mas se você limitar isso com um token Pix ou o two-legged token, o ideal é o Pix, né? Que só permite a personificação de usuário, só permite usar esse three-legged. Aí o usuário só vai conseguir, ou a gente só vai conseguir performar uma atividade que o usuário já faria. Então, esse seria o jeito mais seguro, entre aspas, de você fazer essa integração. Isso por enquanto. Em breve a gente vai ter uma maneira de autenticação, um servidor de autorização só para MCP, disponível para desenvolvedor externo também. Mas eu acho que o Three-Legged ele já aumenta bastante o nível de confiabilidade, porque naturalmente você precisa autorizar a sessão, né? Quando você vai Sim. executar a operação. Então, é, mesmo que exponha às vezes um token ali, se ele tiver expirado, você vai ter que renovar o token para. Então, ainda E é só existe o que o algum usuário nível pode de. fazer também. Então, Exato. Ah, beleza? interessante. Se vocês quiserem ir experimentando, pessoal, tem essa aplicação. Tem também lá em Autodesk Platform Services. Deixa eu ver. GitHub. Esse é aquele mesmo do blog. Tem esse daqui do AC Data Model. Não, desculpa. Esse daqui é do AC Data Model, que ainda falta melhorar essa parte de autenticação. Tá usando Token Pix, mas é uma maneira bem rudimentar assim de autenticar. Tem que passar o Client ID para o cliente. E tem tutorial que a gente fez também. E aí, vou até aproveitar para compartilhar o nosso canal no YouTube, que está com mais conteúdo agora. Deixa eu ver. João Está Martins colocando no aqui. chat? Você está colocando no chat? Ainda não. Agora sim, ó. Agora eu vou colocar. Tem a opção de criar um QR Code. Isso. Nesse canal onde tá? Tá aqui. Essa playlist aqui vai ter um tutorial passo a passo para vocês criarem um MCP com a API da Construction Cloud. E aí, esse especificamente vai ser para conectar com a API de issues e outras APIs. Esse é para API de issues, mas vai funcionar com qualquer
API RESTful, beleza? Vou copiar aqui no chat. Hum. Aqui tem o GitHub do Ace Data Model. E esse daqui é para criar o MCP App que conecta com o Cloud. Beleza? Vou copiar. A gente vai falar muito sobre isso no DevCon desse ano. Tem várias classes. E aí, pessoal, entrou mais uma galera aí. Alguém tem alguma dúvida? Trabalhando com algum projeto? Olá, daqui a boa noite. Boa tarde, boa noite, Pedro. Pronto, no Brasil. Pronto, basicamente, eu não sei até que ponto é que isto é uma pergunta que já foi feita anteriormente, noutras instâncias do Café Sem Compromisso, mas eu queria aqui perceber se havia algum guia ou alguma listagem de problemas que podem vir a acontecer quando temos uma aplicação que queremos aceder através da web, especificamente, ou seja, basicamente fazer uma aplicação com APS, programar, depois fazer o deploy em web para que vários utilizadores funcionem ao mesmo tempo. Existe sei lá, algum documento que tenha limitações e formas de proceder em relação a isto? A gente tem um de boas práticas, tem um blog especificamente, que é para melhorar a resiliência da sua aplicação. E a gente tem também um engenheiro aqui que trabalha com aplicação interna, vai poder aumentar muito esse repertório aí. Primeiro, eu queria saber só, tô falando de você, José. Primeiro, eu queria saber só o que que você está montando, o que que você está criando. Nós estamos a fazer uma aplicação que, pronto, lê ficheiros de Revit e depois lê informação, tanto do Revit como informação externa, e pronto, e depois vai poder fazer comparativos e controlo ao longo do tempo. Basicamente, seria esse o objetivo. Não sei se já agora se é algo que já foi desenvolvido ou não, mas era algo que nós estamos a desenvolver agora. Tá? E essa informação, esse arquivo Revit, ele está no Docs ou é a partir de um arquivo carregado pelo usuário? Independente de estar no Docs, como é que funciona isso? Basicamente pronto, é carregado pelo usuário, depois é transformado em SNV2 ou WRN e fica na cloud. Então, basicamente, só se precisa de fazer o translate uma vez. Beleza, você já traduziu, então ele está disponível, a tradução está disponível depois de fazer o Sim, processamento com o model exato, derivativo. exatamente. E, ou seja, Beleza. em nível de tokens, porque temos visto, só consumimos uma vez, que é quando carregamos o modelo, os complex tokens, complex jobs. E pronto, a partir Na daí. tradução. Cada Exatamente, tradução vai ter um consumo. exato. Beleza. E aí, como é que você tá com. Como é que você vai usar essa informação, esses metadados de propriedade? Você precisa de exportar isso na interface? Você vai consumir isso na interface? Ou você vai, uma vez traduzido, levar isso para um outro banco de dados para fazer uma análise? Como é que você está fazendo isso? Exato. Nós vamos querer extrair a informação de lá e meter numa base de dados. Isso também era uma questão que eventualmente nem qualquer programa tem de existir. E ter esta interação da forma mais clara, porque houve aqui um colega que falou quando há muitas pessoas a mexer no software ou na mesma iteração, pode haver um delay ou pode haver confusão de ações e pronto, podemos tentar perceber
como é que é a forma, se isto já foi discutido, provavelmente já, e saber quais é que são os passos a seguir e os caminhos a não seguir. Beleza. Tem dois blogs, então, que eu vou compartilhar com você. Só pegando eles aqui. Um é para como você pode extrair essa informação uma vez do modelo processado. E o outro é para melhorar a resiliência da aplicação. Autodesk Forge, Model Data Without Viewer. Esse aqui. Vou compartilhar minha tela agora. Tá vendo minha tela? Sim. Toda vez que você faz esse processamento para o SBF, para tradução para o SBF1, SBF2, tem essa conversão, né, do Revit, o formato suportado. E aí com o SBF2 você tem acesso à geometria, você pode fazer o download, converter para o OBJ, fazer download. Você também pode consultar os metadados do modelo. Aí você pode consultar usando a API RESTful, ou então você pode fazer o download do banco de dados com todas as propriedades. Então, se você quiser uma consulta específica, por exemplo, materiais, todos os elementos de uma categoria, você pode fazer uma chamada usando a API de Model Derivative. Se você quiser todos esses metadados, aí talvez seja interessante fazer o download desse banco de dados com todas as propriedades, beleza? Só um ponto importante e esse blog fala muito sobre isso, né? Sobre essas possibilidades. É um pouco antigo, mas continua sendo válido. Ele ainda gera, essa tradução ainda gera esse banco de dados. Só um detalhe que você precisa prestar atenção, essa tradução não gera todas as informações do RBT. Por exemplo, se você precisar de todos os materiais, você vai precisar de um processo além disso, beleza? Porque essa tradução, o foco dela é renderizar no navegador. Então, o que que você pode fazer? Renderiza o modelo e seleciona os elementos, vê pela interface do viewer se toda a informação que você precisa está lá. Se tiver alguma informação que não está no viewer para aquele modelo, aí você vai precisar de uma extração mais complexa, mais completa. E aí vai ser com Automation API. Tranquilo? Ok. Nós aqui queremos mais informação acerca dos parâmetros de elementos, ou seja, de famílias pré-definidas, das propriedades. Mas é mais, ou seja, é mais rápido e mais eficiente extrair só a informação do modelo sem renderizar? Isso é possível? É possível. É, Ok. e Isso é mais eficiente, então? Desculpa. pode ter até um custo menor. Eficiência depende um pouco, porque são duas filas. Você tem. Vou te mostrar as duas. Vamos falar sobre as duas APIs especificamente. Você tem a Model Derivative. A Model Derivative vai fazer essa tradução para SVF extraindo isso tudo. Geometria, gera thumbnails, ela vai extrair esses metadados do modelo e vai deixar como derivativo o SVF2, que é para renderizar no navegador. Então ela gera isso tudo. A outra opção, que é mais específica para a sua necessidade, é usando a Automation API. A Automation API, o que ela vai fazer? Você vai definir um plugin. Você já chegou a desenvolver algum plugin para o Revit? Não. Um plugin nada mais é do que uma DLL utilizando o .NET 8 para a versão mais recente do Revit, onde a partir da API do Revit você define o que você quer fazer. Você pode alterar um arquivo, você pode extrair propriedades específicas, você pode extrair todos os materiais. Então você precisa primeiro, para usar o Automation API, você vai definir um plugin. Dentro desse plugin do teu algoritmo, usando a API do Revit, você vai definir a informação que você vai extrair. Uma vez definido, uma vez criado, compilado esse plugin, você leva ele para a nuvem e cada vez que o seu cliente fizer o upload de um arquivo, você usa esse plugin para extrair essa informação. E aí essa informação é especificamente o que você definir. Não é a informação da Model Derivative, que vai ser sempre thumbnail, geometria. A Model Derivative tem um custo fixo, a Automation tem um custo variável
de acordo com a quantidade de tempo do seu processamento. Então, ambos os serviços vão ter uma fila. Claro que se você pegar uma hora que o automation está sendo muito utilizada, pode demorar um pouquinho na fila, pode demorar um pouco mais de tempo na fila, ainda que a gente escale. E a mesma coisa para model derivative, pode demorar um pouco mais. Mas a vantagem aqui é que a automation vai ser mais complexa, mas é mais poderosa e você define a data que você quer extrair. É, enquanto a model derivative vai ser uma extração definida com preço pré-fixado, um custo pré-fixado, e é aquela informação que está definida pela API especificamente. Tranquilo? Se Ok. você fizer essa extração com automation, você não consegue renderizar no navegador. Certo. É só extrair os metadados mesmo. Então, se você precisar de todos os materiais ou fazer Sim, temos que alguma, fazer um teste sobre isso. algum teste, talvez seja interessante a Automation API. Se você precisar renderizar no navegador e essa informação tiver suficiente, ou Sim. suficiente para você, aí é o modo derivative. Beleza? Uhum. E para tornar o programa mais robusto, como estavas a dizer, vamos entrar aqui um bocadinho. Aí a gente tem esse blog aqui, que é uma visão geral sobre os cuidados que você tem que ter com a sua aplicação, né? Todas as nossas APIs têm respostas paginadas, tem as respostas que você pode retornar, você pode receber da API. Opa, acho que ele saiu. Pedro. Eu olhei para o lado, quando eu olhei de volta aqui, ele estava fora já. Acho que caiu Caiu? a linha dele. É o Pedro Gonçalves, parece que eu tô vendo ele aqui ainda. Ah, Ah, tá, você tá João vendo ele? Pedro. Não, para mim tá uma cadeira vazia. Engraçado. É, só tá a cadeira aí. Ah, então a gente tá na mesma página, era Ah, só um tá. delay aqui. Aí, chegou. Ah, Ah, agora voltou. sim. Agora sim. Desculpem. Sem problema, relaxa. Tá tardão aí pra tu também, né? Mais ou menos. Força. Mas, basicamente, o que eu tava falando é esse blog aqui, ele dá um passo a passo sobre os cuidados que você tem que tomar, né? A gente pode retornar para suas requisições uma resposta com um erro, pode ter um rate limiting, né? Todas as APIs são limitadas, uma quantidade de chamadas por minuto. Então, quando você excede essa chamada, tem um código específico. Então, é basicamente atentar para esses detalhes, gerenciamento de fila. Tem em alto nível esses cuidados aqui nesse blog. E aí eu recomendo também usar o SDK. Nosso SDK, ele ajuda a lidar com essa resiliência, né? Então, aqui tem algumas recomendações também de biblioteca, beleza? Aí eu vou pedir para o José também complementar aí. Inclusive, você até comentou do rate limiting. Geralmente, se você usar a autenticação de três fatores, né, o three-legged, o rate limit vai ser um pouquinho melhor porque ele vai evitar noisy neighbors, né, que a gente fala, que é geralmente a limitação de tokens de duas pernas, né, two-legged, é, ele um exemplo, ele é 500 requisições por minuto. O three-legged, ele é 100 requisições por minuto por usuário. Então, às vezes, se você tiver um usuário usando a tua integração de forma excessiva, ele não vai afetar os outros usuários que estão usando a mesma integração, entendeu? Então, sempre também dê prioridade por usar three-legged, porque o rate limit dele acaba sendo um pouquinho mais otimizado. Porque daí o rate limit ele não é compartilhado entre todas as pessoas que estão usando aquele mesmo token, entendeu? Ele é individualizado. E, se possível, eu até comentei do sistema de eventos, né? Se houver a possibilidade de usar o sistema de eventos na API que você estiver usando, é um bom caminho também, porque em termos de resiliência, eu acho que é o mais prático, né? Você consegue redimensionar e aí fica escutando os eventos, eles são ordenados. Você até comentou da preocupação, né, da ordem de execução dos eventos. Como eles são assíncronos, se você consumir um long polling,
de ficar sempre escutando, pode ser que você acabe pegando uma informação numa ordem incorreta, talvez você não queira. Se tiver implementação de eventos, do sistema de eventos, por exemplo, estiverem publicando, você escutando esses eventos desse webhook, vai te permitir, por exemplo, que você escute na ordem correta também. Então, essa é uma das dicas que eu daria para ti. Então, se houver a possibilidade, use o sistema de eventos e sempre use o Three-Legged token para poder consumir esses recursos, porque daí você vai ter um espaço maior de rate limit para usar por cada token, né? Já agora, esta informação está disponível onde o João está a partilhar agora o ecrã? Eu Isso acredito. para automation tá aqui sim, inclusive essa parte de callback, esse link especificamente. Só que se você for começar do zero com automation, tanto automation quanto model derivative, a gente recomenda esse passo a passo inicial aqui, ó. Tem esse getting started, e aí tem Sim, sim. a parte de Certo, automation que vai te guiar. certo. Ok. Isso só mais uma coisa. Alguma. Uh, alguma. Sei lá, algum serviço de base de dados SQL que seja recomendado para. Ou tanto dá? Ou seja, transpor isto numa. Em algo mais real e possível de ser utilizado? Há algum workflow que seja definido ou isso fica à escolha do. Fica a seu critério a aplicação e depende da utilização, né? Depende do o que você vai Sim, fazer depois com a informação, né? É, acho eu que era isso. sou, eu sou um advogado, não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas até você comentou da base de dados, né, onde armazenar essas informações. Eu sou um advogado do SQLite, cara. Eu uso SQLite para tudo. Eu tive alguns aplicativos aí que tinha um uso frequente de usuários. Eu tinha acessos assim, 2.000 usuários por dia. Não é muito, mas eu falo assim, é muito raras os apps que passam desse limiar, sabe? São só as grandes aplicações e funcionava super bem. Então, a depender da situação, às vezes você não precisa de replicação, ou se precisar, existem estratégias também para fazer replicação. A SQLite é uma boa, até porque o acesso a dados de um arquivo em disco é muito mais rápido. A gente está falando de microsegundos, comparado a complicações de você usar um Postgres ou qualquer outro tipo de ah, sistema de gerenciamento de banco de dados um pouco mais robusto. Existe um trade-off para acessar essa robustez, né? Então depende, se você não precisar de imediato, às vezes vale a pena fazer uns experimentos, ver se cabe no teu caso de uso. Eu sou um advogado do SQLite, eu uso sempre que eu posso. Mas fica a critério, depende da robustez e do tipo de usabilidade que você procura ter acesso. Ok, ok. Já Maravilha. agora, não sei se as perguntas eram repetidas ou se alguém já as tinha feito antes. Desculpem para as pessoas que estão a ver duas vezes, não sei. Não, que isso. Você pode repetir a pergunta, não tem qualquer problema quanto a isso. Pelo contrário. É isso. Ok, obrigado. E aí, pessoal, mais alguém? Não? É isso, então. Então é isso, pessoal. Valeu, primeiro do ano. Próximo mês que vem. Opa, tem alguém entrando agora? Deixa eu admitir. Pedro Gonçalves. Ah, era você mesmo, Pedro. Beleza, é isso então, pessoal. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Até a Zé. próxima. Gurinha mesmo, estou te Agora vai ter que mandando entrar o Obrigado. direto, e-mail. hein? Pode O mandar, e-mail, pode mandar. Obrigado. tá bom? Valeu, Saúde e obrigado paz aí. para todos aí. Valeu, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, obrigado.